Alô, 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 sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ModHub Obras Sem Filtro. E hoje trago novamente aqui o meu colega e co-host Thiago Ferreira. Thiago, obrigada novamente. Muito obrigado mais uma vez por me terem cá e por me aturarem, como é óbvio. E isso sempre tem um motivo muito claro, Thiago, é porque você nos ajuda a trazer aqui informação que todos os clientes nos perguntam, e ninguém melhor do que quem está aqui no chão da fábrica, com os pés no trabalho e consegue aqui ter toda a clareza necessária para responder aos nossos clientes aquilo que tem de maior dúvida com relação à construção modular. Claro, e é para isso que eu cá estou, para vos tirar as dúvidas, para vos tentar a chegar ao máximo de conclusões. Eu digo sempre que não há perguntas parvas, é parvo é não fazer perguntas, por isso estamos cá para responder a todas as vossas perguntas e já sabem como é que é. Acompanhem o podcast para saberem tudo. É mesmo, e hoje nós trazemos um tema que tem sido sempre recorrente nas nossas visitas comerciais aqui com os clientes, que é qualidade de construção. Porque existem muitas empresas de construção civil, seja em obra tradicional, construção tradicional, seja em construção modular, e cada empresa preconiza aqueles materiais que eles acham relevantes e condizentes com aquele produto que eles querem lançar no mercado, não é? Então hoje nós viemos trazer um tema que é: quais são os 3 elementos mais importantes na construção civil, não é, Thiago? É verdade. Vamos falar aqui muito sobre vários temas. Vários não, mas esses 3 temas dos mais importantes, para vocês saberem exatamente o que é mais importante, o que é que nós usamos, o que é que normalmente é usado. Vamos ver aqui algumas diferenças. Muito bem. Então, 3 elementos que são mais importantes que, de acordo com a nossa experiência comercial e prática aqui no mundo da construção civil e construção modular, no nosso entender, são fundação. É verdade. Né? Estrutura e o material que vai proteger a casa, ou seja, os revestimentos de parede, de piso e cobertura da casa. É verdade. E então, se calhar começamos já a falar sobre a fundação, começar de baixo para cima, não é? Relativamente à fundação, o mais comum, como todos nós sabemos, são as lajes em betão, que é feito, como o próprio nome diz, em betão, e todos nós sabemos que o betão é um material que requer um certo tipo de tratamento. Não só requer um tempo de cura quando é posto, pelo menos 30 dias a fazer a cura para depois poder levar peso. Por isso é que vocês veem às vezes muito tempo as obras de cariz tradicional que têm a laje, mas não estão a avançar com nada. Mas até está a bom tempo. Pois, não interessa que está a bom tempo, aquilo tem um período de fazer a cura, de enrijecer, para poder depois levar o resto dos materiais em cima. Isso é um do tipo de fundações. Há fundações através de pilaretes, há fundações através de madeira, há vários tipos de fundações. Nós aqui, o que é que usamos? Nós, neste momento, para 90%, 98% das nossas construções, caso não, só mesmo se não der mesmo é que não usamos um sistema de, digamos, de brocas galvanizadas. Isto basicamente é um sistema de fundações que a melhor forma de explicar é: pensem num sistema de furação para captação de água, que vai furar e depois tirar a broca para ter o tubo. Nós deixamos lá a broca, no fundo é assim. Inspirámos-nos, não só inspirámos, mas trouxemos isso tanto da Alemanha como da Holanda. Eles são são peritos neste tipo de construções, nas construções modulares, e claro, fazer bem, aprender com quem faz bem. E este sistema para os solos portugueses, extraordinário, previne o avançar das umidades, ao contrário do betão, que é um alto condutor de umidades. O aço galvanizado não é um condutor de umidades. Claro que, mais uma vez, existem nuances, características do terreno que têm de ser estudadas, desde para ver a profundidade que a broca tem de estar, para ver a quantidade de brocas que deve levar, o peso da estrutura em si. Tudo isso é feito com alto rigor técnico pela nossa equipa de engenharia. Muito bem, e até você tocou num assunto interessante, que é o tipo de solo, porque cá em Portugal nós temos uma riqueza, uma diversidade de tipos de solo que às vezes muitos países não têm, não é? E é curioso porque tem terrenos que são mais arenosos, tem terrenos que são mais rochosos. Quais são os requisitos básicos para que consigamos utilizar esse sistema de fundação e não ter que recorrer a um outro tipo de sistema? É assim, claro que temos vários tipos de terrenos, não é? Nós, na realidade, até temos muito bons terrenos a nível para a construção. Um dos principais pontos é ter terras não mexidas há mais de 3 anos, ok? A terra tem de estar compacta para para o sistema de fundações poder funcionar. Caso tenha havido, por exemplo, quando se fazem aterros, meter terra para lá para acertar e tudo mais, durante 3 anos não se pode usar este sistema, ok? Daí terá de ser feito,
se for muito urgente para fazer a obra, terá de ser usado outro sistema de fundações. Terrenos rochosos, por exemplo. Este sistema não dá para usar em terrenos rochosos. Aí aconselhamos a fazer ou base de betão, ou muretes em betão, ou pilaretes em betão, para garantir que funciona, para a sustentabilidade da casa estar em condições, porque a própria broca pode não ter força suficiente, o sistema de força suficiente para perfurar e para garantir a sustentabilidade da casa, e então preferimos também não fazer. Terrenos arenosos, é um bocado também do mesmo, se não dá para terras mexidas, terrenos muito arenosos, também convém ver, também, se for só, por exemplo, a camada superior, não há problema, desde que em baixo estejam terras com uma maior capacidade de densidade para segurar as brocas. No fundo, é um bocado isto. Ou seja, é um estudo do solo. Mas para terrenos arenosos, tem situações onde conseguimos fazer um preenchimento com pó de pedra, ou aquelas pedras mais pequenas, que ajuda a dar mais densidade à alocação da broca. Mas o estudo de solo, né, que é o estudo geotécnico, acaba por ser necessário. Então, fazemos uma sondagem, não é? O nosso fornecedor, a pessoa especialista em fazer esse sistema, faz sempre uma visita ao terreno, uma sondagem do solo, para garantir que o sistema vai conseguir ser efetivado e vamos conseguir garantir a estabilidade da casa. Uhum. E convém mesmo. Isto não é fazer tudo às 3 pancadas. É que começa logo, a sustentabilidade da casa começa logo na fundação. E então, se nós começarmos com uma fundação fraca, tudo o resto, por muito bom que seja, vai vir por aí abaixo, não é? Então, convém termos todos estes estudos e ter tudo pré-planeado e estudado para não falhar absolutamente nada. Pronto, e também muitos clientes nos perguntam, isso significa que se a casa vai ficar acima do nível do solo, não é? Porque um betão, a casa é assente direto na laje. Quando usamos as brocas, em teoria ficamos com uma caixa de ar, não é? Entre a casa e o solo. Como é que nós conseguimos contornar o problema da estética da casa? Aquela caixa d'área, ela fica visível, ela vai ficar escondida? Vai ser necessária uma rampa de acesso à casa? Quais são as soluções práticas para esse tipo de situação? Aí há várias soluções. Vai muito também por parte do gosto do cliente. Há várias soluções. Eu vou dar o exemplo de um dos meus clientes, que é dali da zona de Aveiro. O terreno direitinho, perfeito para levar as brocas, tudo muito bem para fazer a construção, só que ele não queria ficar acima do cota de soleira da terra. Então o que é que se fez? Fez um corte na própria terra, rebaixou-se na zona onde vai ser implantada a casa, depois de meter a brita e a película por causa das ervas, etc., a manta por causa das ervas, meteu ali o sistema e tudo mais, meteu-se a casa, e assim a casa por fora ficou ao nível praticamente da terra. Depois pode-se usar, se ficar acima, pode-se usar através do sistema de decks, para fazer um passeio à volta, se acertar, fazer movimentação de terras, vai muito de gosto e ao encontro de cliente para clientes. Tem clientes que gostam mesmo de ter o deck e assumir, não, isto aqui a casa está mais elevada, eu quero assumir este deck estilo americano, ter aqui aquele deck à porta de casa, e há quem não gosta e queira fazer um estilo mais tradicional, e que já tivemos, que fizeram o mesmo passeio com calçada portuguesa, fizeram só ali uma subidazinha e tal, e fizeram ali à volta praticamente tudo disfarçado e ficou também igualmente bonito. Mas dá para fazer isso, ou assume-se ou não se assume, isso aí já é uma questão de gosto do cliente. Mas a caixa de ar vai sempre. Pois, a caixa de ar ela é muito importante, porque ela traz muitas vantagens. Tiago, nos ajuda a entender quais são as maiores vantagens que uma caixa de ar pode vir a trazer para uma construção. A principal vantagem é as umidades, nem há nada a falar sobre isso. Ter caixa de ar é meio caminho andado para não ter problemas de umidades numa casa. Ao contrário da alvenaria tradicional, apesar de agora já se começa a fazer construções de alvenaria com caixas de ar, mas as mais antigas nada tinha caixa de ar. E por isso é que se via muitas umidades e os salitres também a virem de baixo para cima, vêm sempre de baixo para cima os salitres, por causa do problema das umidades. E já eu costumo brincar até com os clientes, porque existe um mimo português a falar sobre isso, que o problema é da umidade, menina, e eu costumo dizer isso, e é verdade, nós queremos combater tudo o que seja de umidades nas casas, então as caixas de ar são fulcrais para isso. Muito bem, também a facilidade de acesso às instalações, não é? Sim, isso depois também, se for preciso fazer alguma coisa, a nível da canalização, qualquer coisa, também depende da altura da caixa de ar, como é óbvio. Há caixas de ar que eu não consigo passar, como é óbvio, mas também já estão assim um bocadito
rechonchudinho aqui na zona da barriga, por isso às vezes custa um bocadinho mais. Mas sim, depois é mais fácil até por uma por uma reparação técnica, para uma vistoria, para o que seja, ter um certo elevado e até mesmo para passar as canalizações facilita muito mais. Pois, e especialmente as trocas térmicas, não é, Thiago? Porque tudo aquilo que tem contato com o solo acaba por trazer mais ou menos eficiência à casa. No caso, se estiver em contato direto, traz menos eficiência energética à casa, porque tem muita troca térmica. E no fato de estar elevada a casa, traz mais eficiência. E é interessante que todos esses pormenores, não é? Isso que pode parecer um detalhe na construção é contemplado nos projetos de especialidades, do projeto térmico e acústico também, né? E isso tudo é considerado na hora de conseguirmos fazer, então, a pré-certificação energética, que é um documento até muito importante para conseguir o financiamento bancário, para aqueles clientes que precisam do financiamento bancário, que é um documento chamado pré-certificação energética, que vai dizer como que aquela construção vai se comportar energeticamente, não é? É verdade. Tudo isso resulta. E lá está. Tendo o sistema de brocas como nós usamos, as próprias brocas não são condutores de umidade, não são condutores, as próprias temperaturas do solo não vão subir para a casa em si. Aquilo é fixado na estrutura em si e depois há sempre aquele corte, mesmo devido à caixa de ar, neste caso, e não há passagem nunca para o interior da estrutura da casa. E tem também aquela parte que as pessoas não conseguem perceber, mas quem é construtor entende e muito bem, que é a dificuldade de achar mão de obra para fazer uma cofragem. Para quem não sabe, cofragem são, não posso nem chamar de estrutura, mas são moldes feitos em carpintarias, que são utilizados depois para fazer enchimento de betão. E esse molde é um trabalho extremamente artesanal. E hoje em dia, aqui em Portugal, é uma mão de obra muito difícil de se achar, não é? Sim, normalmente ainda... lá está. Como há pedreiros a voltarem da reforma para fazerem alguns serviços, porque com a falta de mão de obra, de cofragem também há muito menos. Então há muita gente, ainda malta da velha guarda, como se costuma dizer, a voltar para o ativo, para se poder fazer isso e começarem a ensinar às novas gerações para ver se vem para aí mais malta para trabalhar. Mas é complicado. É isso. Então, estamos a falar de betão que precisa ser curado de um material que é caro, que é o betão, né? Que depende de bom tempo para funcionar e poder finalmente finalizar o trabalho. Estamos a falar de uma mão de obra muito mais qualificada, quer queira, quer não, é uma mão de obra escassa em Portugal. Então, quando começamos a somar, não é, todos esses elementos, percebemos que o sistema de fundação por brocas, além de ser muito mais rápido, muito mais ecológico, não é, Thiago? Muito mais eficiente. É um sistema que em 1-2 dias, no máximo, a gente tem a fundação toda de uma casa pronta, não é? Não requer mão de obra especializada. A gente só precisa de máquinas especiais, uma pessoa que saiba operar a máquina e o material no terreno. E assim feito, conseguimos fazer uma fundação que é antissísmica, não é? E que protege a casa contra todos esses elementos da natureza. É verdade. E parecendo que não, é um sistema que já está comprovado. Se serve para fazer o mesmo sistema de construções, tanto na Holanda como na Alemanha, para cá, e eles são muito mais rigorosos até a nível da construção do que nós, para os terrenos em Portugal, então, é maravilhosos. E quando me perguntam, esse sistema, ele aguenta tempestades, ele aguenta ventanias, eu sempre me lembro do Mosteiro da Batalha. Se vocês não sabem, podem colocar isso no Google. O Mosteiro da Batalha, ele foi construído em base de pilares, tá? E a fundação é estacas. Assim como o sistema de fundação em brocas pode se assemelhar a estacas, porque são feitos estacamentos de brocas que são espaçadas embaixo da área de implantação. O Mosteiro da Batalha também, e são estacas de madeira. E olha, eu não faço ideia quantas toneladas aquilo tem. É muita tonelagem em cima daquilo, mas se formos a ver, nós aprendemos muito com essas construções mais antigas e adaptamos para a atualidade de hoje em dia. Há outros materiais, mas se aquilo funcionava naquela altura, imaginem com materiais com a eficiência que temos agora de construção nos dias que correm. Temos outro exemplo do género, a Veneza. A Veneza é toda assente sobre estacas e a maior parte delas ainda sobre estacas de madeira. E Veneza está... Vejam como é que as águas sobem e descem na zona de Veneza. Por isso é um dado curioso, sim. Se com as estacas de madeira aquilo consegue, imaginem com as estacas em aço galvanizado. É incrível, não é? Eu não sei em que momento da história que nós deixamos de fazer o que os nossos antepassados faziam e decidimos que, o betão. Não estou falando mal do betão. O betão tem muitas vantagens construtivas, tá bem?
Aliás, enormes vantagens. É muito importante na construção civil, para grandes construções, arranha-céus, o betão ele é mais do que necessário, mas para fazer uma casa, para implantar uma casa de 120, 150, 200 metros quadrados, é realmente necessário ou seria um desperdício de tempo e de dinheiro? Fica aqui essa pergunta para vocês pensarem, não é, Tiago? Exatamente. Depois vão pondo aí nos comentários as vossas respostas, porque nós também gostamos sempre de saber o que é a vossa opinião. Pronto. E eu adoro falar de fundação, mas agora, depois da fundação, qual que seria o elemento, o segundo elemento, ou o elemento tão importante quanto a fundação, Tiago? A própria estrutura da casa. A própria estrutura. Hoje temos aqui um modelito para vos mostrar a nível da estrutura. Há vários tipos de estrutura, madeira, aço, dentro do aço há vários tipos de aço. Portanto, a madeira também existe vários tipos de madeira, mas vamos falar daquilo que mais mais conhecemos, que é a estrutura com que nós trabalhamos, aço tubular galvanizado, que basicamente, vou chegar aqui o jarro para o lado, basicamente é isto aqui. Isto é um tipo de aço. É o aço tubular galvanizado, nós fazemos através de um sistema de soldas e fazemos, a nossa equipa faz e muito bem os módulos para a construção das casas, e nós usamos este tipo de aço mais pesado. Existe outro tipo de aço que vocês mais comumente conhecem como o LSF, o Light Steel Framing, que é este aço aqui, ok? Não sei se conseguem perceber bem, mas vocês depois também, se pesquisarem no Google, conseguem perceber. Isto é um aço um pouco mais leve, e as principais diferenças usando este para este é que este requer não só mais material para ter a mesma capacidade de resistência que o aço tubular galvanizado, como normalmente é montado no local. Ao contrário deste, nós montamos com esta estrutura, conseguimos montar a casa em fábrica e depois transportar para o local, porque o aço tem uma resistência maior até mesmo para o movimento e como é anti-sísmico. A forma de construir é completamente diferente, e o que nos também ajuda a encurtar tempos de construção, ok? É a principal diferença entre nos aços que são mais usados para a construção modular, LSF e o aço galvanizado tubular, como usamos no nosso caso, e até a maioria das outras empresas de construção que usam aço, de forma diferente, ou que seja, aço pesado é o aço tubular, ok? É engraçado que eu imagino que você tem a mesma experiência que eu enquanto comercial de casas modulares, mas a quantidade de clientes que nos ligam ou vêm ter conosco, vocês fazem casa com LSF, né? E nós, na nossa maior paciência divina, explicamos que não é LSF. O LSF é sim uma estrutura muito boa, muito válida, entretanto, tem aquele pormenor que é, por serem perfis abertos, e novamente, Tiago, mostra aí para eles o que significa um perfil aberto. Significa que não é totalmente selado, vocês podem ver tem uma zona selada, outra zona aberta, e depois isto normalmente até é rebitado, são rebitados uns aos outros ou parafusados uns aos outros, vocês podem ver o espaço todo aberto. Ou seja, são seccionados, não são tubos, mas são peças seccionadas. Existem vários formatos. A gente fala peças em U, peças em L, que vão encaixando igual um puzzle, né? Igual um quebra-cabeça, e depois essas peças são aparafusadas. Então, eu falo para muitos clientes que se vocês encontrarem um construtor em LSF barato, desconfiem. Por quê? Existe uma quantidade mínima de aço na construção LSF que possa ser utilizado numa construção que passe no projeto estrutural na apreciação camarária. Então, muitos construtores em LSF, olha, eu estou a falar sem filtros, tá? Porque o objetivo desse podcast é falar sem filtros. Então, o que eles fazem? Eles usam a quantidade mínima de aço necessário para aprovar o projeto, executam com o mínimo, que sai mais barato para o construtor, e assim eles conseguem abaixar o preço de mercado. Só que nós sabemos que quando escutamos a palavra mínimo, nós temos que ficar um pouquinho desconfiados, não é? É verdade. Porque se repararmos construções de qualidade, e eu vou falar tanto nós como concorrentes diretos, em termos de valores estamos todos mais ou menos equiparados. Por algum motivo, os materiais não são baratos, e se são baratos, não são bons para apresentar uma qualidade construtiva, e principalmente para se morar numa casa que seja pressupõe que seja para a vida toda, não é? Exato. Por isso é preciso ter muito cuidado com os mínimos, ok? E lá está, como a Renata disse, se for demasiado barato, está ali alguma coisa, não deve estar a bater certo. Vejam sempre o que é que está incluído, o que é que não está. Mais uma vez, já chegámos a falar disto
noutra altura, mas vejam sempre o que é que está, o que é que não está, façam sempre as visitas à fábrica, mais uma vez, vejam como é que são construídas, não fiquem só pelo produto final e vejam só o bonito, vejam o processo, aconselho. É mesmo isso, e tem muito cliente que fala que isso é fato. Eles chegam e falam, já entrei numa casa feita em LSF, que quando a gente entrou no segundo piso, aquilo não causou muita estabilidade. E eu digo, não é porque a estrutura LSF não seja boa, é porque o construtor, se calhar, economizou no aço e não conseguiu garantir uma estrutura que seja robusta o bastante a ponto de você andar e não sentir que aquilo pode falhar em algum momento. Então, sim, LSF é um excelente tipo de construção, uma excelente solução, aliás, muito melhor, na nossa opinião, do que o próprio betão, porque, de novo, é uma solução muito mais sustentável, é uma construção muito mais rápida, muito mais limpa, só que também requer o quê? Uma mão de obra especializada. É verdade, é preciso ser muito especializado. Não quer dizer que na parte da construção modular através do aço tubular também não seja especializado, porque é preciso uma equipa de soldadores capaz e profissional que saiba o que está a fazer, mas o tipo de construção no LSF requer mais metodologia, estar mesmo dentro do assunto. Não é qualquer um que começa de um dia para o outro. Estou assim a falar por alto, não é? Começa hoje, vou começar a fazer uma construção LSF, vou ver um vídeo no YouTube, não é assim que funciona, ok? Ao contrário de uma pintura, vou aprender a pintar no YouTube, qualquer um consegue aprender a pintar no YouTube, depois é uma questão de jeito. Exatamente, existem informações e nós temos até contato aqui com o pessoal que, não sei se a palavra fundou é a palavra certa, mas que deu uma boa iniciada no movimento do LSF, que é o pessoal aqui de Leiria, que já não estão mais cá, mas que promovem o LSF Connection, que nós participamos, porque nós gostamos de ver e participar também de um evento onde temos aqui concorrentes que trabalham com material similar do que o nosso, mas lá está, não é a mesma coisa, e eu garanto-vos que se a construção for feita 100% em ambiente fabril, ou igual nós, 80%, 90%, não é LSF, eles estão a utilizar tubos também, porque a estrutura em LSF é aparafusada, o que significa que ela não vai aguentar ser içada por uma grua, colocada num caminhão e transportada, porque os parafusos têm uma tendência de soltar, enquanto que a solda, aquilo é estável, não é? Exatamente, e normalmente mesmo no LSF é um género modular, mas em módulos de pequena dimensão, ou seja, eles fazem painéis, transportam esses painéis para o terreno e a casa aí sim, efetivamente, é montada no terreno, ok? É uma das principais diferenças entre um e outro. Aqui, como no nosso caso, 80%, 90%, em fábrica, o grosso, a casa vai já praticamente toda, e aquele é montado literalmente no terreno. Exato. Então, olha, se estão fartos da alvenaria tradicional, se querem realmente utilizar um sistema mais ecológico, mais limpo, entre o LSF e o modular feito em fábrica, a pergunta que vocês têm que fazer é: quanto tempo vocês estão dispostos a esperar pela construção? Porque ambas as estruturas são boas e, dependendo, é claro, do construtor, como eu já falei anteriormente, mas se for um construtor consolidado no mercado, com boa reputação, que sabe o que ele está a fazer, garantidamente ele vai usar uma quantidade boa e excepcional de aço e vai garantir uma estabilidade como tem que ser, tá? Agora, é uma construção feita no terreno, então se choveu, se ventou, se fez sol, isso tudo vai dizer no tempo que vai levar à construção. Enquanto os nossos módulos em fábrica é o tempo fabril, que costuma rondar 4 meses para fazer um T3, não é, Thiago? Sim, um T3 cerca de 120 metros quadrados, em fábrica cerca de 4 meses de construção. A construção é relativamente rápida, e depois no terreno os acabamentos finais, a união dos módulos, os pormenorzinhos, entre 1 mês e meio, 2 meses. Pronto, e esses pormenores, essas diferenças nós explicamos sempre em visita, tá? Então, se vocês continuam com muitas dúvidas, precisam ver, marcar um agendamento conosco, estamos disponíveis, entrar no nosso site, nos nossos contatos das redes sociais, fazemos uma visita e explicamos isso aqui presencialmente para vocês tentarem perceber realmente essa diferença. Mas mais alguma coisa importante aqui para falar da estrutura ou podemos seguir, Thiago? Podemos falar, há muita coisa que se pode falar da estrutura. Neste momento, acho que devemos aguardar que eles nos venham visitar e verem in loco, que é sempre mais interessante e mais fácil depois de perceber. Mas acho que deveríamos avançar agora aqui já para outras partes da própria construção.
De resto, acho que em fábrica ficam com outro tipo de informação. Vamos deixar aquele gostinho de quero mais. Botem aí nos comentários o que mais vocês querem saber de estrutura. Se a gente não souber, a gente vai procurar informação. Não me pergunte muito de estrutura de madeira, porque não é muito o nosso nicho. Não somos engenheiros, não somos especialistas em outros sistemas para além do nosso, tá bem? Mas nós podemos trazer aqui também especialistas e podemos criar um bate-papo, não é? Exatamente. E é sempre interessante também ver o que se anda a fazer também de bom nas outras metodologias construtivas. E claro, nós podemos não saber, mas como diz a Renata, nós vamos em busca dessa informação, vamos falar com as nossas equipas de engenharia, vamos tentar saber o máximo de informação, que é para vos podermos fazer os comparativos o melhor possível para vocês façam uma aquisição pensada, ponderada e que realmente é aquilo que vocês querem fazer. Pronto, então agora vamos partir para, de novo, eu tenho dificuldade em entender qual que é a parte mais importante, se é a fundação, se é a estrutura ou o que vem agora a seguir, que é o material que faz o revestimento do piso, da parede e da cobertura de uma casa. Por que esse material é tão importante, Thiago? Porque basicamente é aquilo que vai, peço desculpa a expressão, levar a porrada das intempéries o dia todo. Seja sol, seja chuva, seja vento, é aquele que vai estar constantemente a sofrer, principalmente as paredes exteriores e o telhado, ou o piso superior, que vão estar a sofrer com isso. Então, sim, convém que seja material de qualidade, convém que seja muito bem revestido, não só para garantir a resistência da própria casa em si, como também por causa das umidades, dos cortes térmicos, de tudo, para manter uma certificação energética também elevada. Tudo isso vai fazer diferença. Pronto, então hoje nós trouxemos, existem muitos materiais, tá? Se vocês olharem o mundo da construção civil, existem N materiais que podem ser utilizados para esse propósito, mas como nós não estamos aqui para falar de todas as possibilidades que existem, né, no mundo da construção, vamos falar especificamente de 2 materiais, que são materiais mais comuns na construção, que eu falo que é a construção a seco, que é esse tipo de construção feito em fábrica, tá? Que é o material que nós escolhemos a dedo, a gente olhou para o material e falou, é esse, e não abaixamos a qualidade. É um material caro, tá? E isso reflete também, nós não somos os mais baratos do mercado, mas nós vamos comparar com o material que a maioria dos construtores modulares utilizam, que são os tais low cost, tá bem? E aí vocês vão chegar a conclusões só de olhar para o material, tá bem? Então, Thiago, vamos a isso. Vamos lá. Então, o material que é mais comum, seja na construção modular, como nós fazemos, seja em LSF, todos vocês já passaram por uma casa a ser construída em LSF no terreno e viram revestida com placas, costumamos chamar placas de madeira, que são chamadas as placas da OSB, que eu aqui tenho uma pequena amostra, um bocado suja e tal, mas dá para terem noção, basicamente são aglomerados de madeira. Calma aí, desculpa. Só desculpa pela amostra, porque nós não usamos isso na nossa construção. Isso é um pedaço de OSB, madeira, que nós achamos aqui jogado no armazém e fomos. Vamos usar isso para mostrar, mas está em péssimo estado. Desculpa. Sim, ok. Mas foi o único pedaço pequeno o suficiente que eu consegui para trazer para aqui. Isto é o que é mais comum nas construções modulares, principalmente no LSF é muito, muito usado, tanto para as paredes exteriores como para a própria cobertura, e depois nas paredes exteriores ainda leva por cima o chamado o sistema de capoto, através do sistema EPS, que é o mais comum em Portugal, e depois no telhado os revestimentos que tiverem de ser levados. Mas isto é o que é mais comum. Existe outra variante de OSB que não é tão usado, porque é um OSB também um pouco mais caro, que é o OSB marítimo, que tem uma certa resistência às umidades, ok? Mas depois falha na parte da resistência ao fogo. Este aqui, o que é mais comum, nem resistência às umidades, nem resistência ao fogo. Não, mas mostra de novo. Tem certeza que não é resistente à umidade? Não é... não é resistente à umidade. Desculpa a brincadeira, é porque nós estamos falando sem filtros, tá? Então... Não é. Isto... E nota-se que ele depois começa logo a inchar e tudo mais, mas pronto, existem realmente essas duas diferenças. Então, eu já estou a ficar todo sujo à conta disto. Então, vamos lá. Então, o sistema, se o construtor optar pelo OSB, vai fazer o EPS, o capoto, que não sei se vocês já viram, para quem não conhece de construção. Costuma ser um material branco ou azul. São placas que parecem esferovite, que são coladas na fachada, e depois é feito um tratamento que a gente chama de protocolo, onde coloca uma tela, as massas e depois a pintura.
Nesse sistema, que é o mais tradicional nas construtoras low cost, e também, e atenção, que as construções de alvenaria também faz o capoto, porque como o tijolo e o betão, ele atrai muita umidade, a maioria das construções antigas não tem muita eficiência, tanto é que tem muita casa antiga que tem eficiência energética F, e aí o que eles fazem? Eles aplicam um capoto na fachada para melhorar a performance térmica, não é? Tudo isso para dizer que é o material que é utilizado com esse viés, mas o capoto tem algumas ressalvas, não é, Tiago? Tem até várias. Eu vou começar por uma... como eu anteriormente também já disse, eu vendia materiais de construção antes de estar no ramo do modular, e nós vendíamos sistemas ETICS e sistemas de capoto, e aquilo que eu mais via, um dos maiores problemas é que nem em Portugal só se aplica capoto de duas formas, ou bem ou mal, ok? É a realidade. E quem aplica bem, normalmente é caro. E as pessoas não querem pagar o preço por alguém que aplique bem. Então, se não for bem aplicado logo aí, tem tendência a dar problemas, ok? Porque isto é um material que é para revestir, para fazer isolamentos térmicos, para proteger as próprias paredes, e se não for bem, a partir do momento em que haja alguma forma de passar umidades, ou o que quer que seja, ou águas, vai tudo para ali abaixo, andaram a gastar dinheiro para não ser eficiente. Depois, em termos de resistência, esse material não é tão resistente como o material que eu já vos vou mostrar a seguir. Eu já vos vou explicar aí as diferenças. Uma pancada com mais força ou qualquer coisa tem tendência a ficar logo lá o buraco, etc. Tem de ser reparado, por aí fora. Fogo. Pois, sim, olha, eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas que tristeza o que se passa agora em Portugal, e tem se passado nos últimos anos, e a tendência é só piorar, né, Tiago, a nível de incêndios. Não, isso já sabemos, vem o verão, a partir do momento em que começa a subir o calor, já sabemos que tem que estar tudo de prevenção. Capoto, resistência ao fogo, nada, ok? E o USB? Resiste até começar a arder, que normalmente é quase instantâneo. Ou seja, fujam. Exatamente. E então, tanto que vocês veem muitas das remodelações, ou até mesmo as construções atuais que usam o sistema de capoto. Exemplo, prédios novos. Vocês, se repararem, há sempre hoje em dia uma churrasqueira nos prédios. Primeiro, a churrasqueira nunca está virada para as paredes, e se o prédio levar capoto naquela zona junto à churrasqueira, mesmo não tendo chama direta, nunca tem capoto, ok? Porque o capoto tem tendência, com o calor, a retrair e começa a encolher e depois desaparece ali. Ou seja, faz o mesmo que, no fundo, as placas de esferovite. Se aproximarmos o calor, ela começa a encolher-se toda, no fundo, faz isso. Formigas adoram capoto, para fazer carreirinhos pelo capoto. Por que será, hein? Não, porque é difícil passar pelo capoto, é por isso que elas gostam, ok? Formigas adoram passar pelo capoto, mas os principais, não estou a dizer que o capoto é mau, no geral, não. Em termos de material de corte térmico e para a proteção das paredes, principalmente eu próprio tenho parte de capoto na minha casa, porque a minha casa é uma casa antiga, e então é a melhor forma e uma forma eficiente se for bem feito, mais uma vez. Se há outras formas de o fazer bem feito, claro que há. Você sabe que eu também concordo que o capoto é excelente a nível de performance térmico em situações muito, muito pontuais, por exemplo. Nós fazemos também obras de remodelação, reabilitação, existem prédios, casas antigas que... O que você vai fazer? A casa precisa ter uma melhor performance térmica, então claro. A melhor solução é utilizar um capoto com uma mão de obra bem qualificada para fazer um trabalho bem feito e como tem que ser, e garantir as manutenções periódicas para aquilo se manter o máximo de tempo possível. Mas se vocês forem fazer uma construção nova, olha, existem outros sistemas que fogem do USB com capoto que podem entregar qualidade e performance térmica, seja no sistema que nós vamos mostrar que nós usamos, né? Se vocês fazem uma construção em alvenaria, existem hoje, eu não sei se o Tiago conhece esse material, o ICF, já ouviu falar? Conheço Que é a elevação de paredes, que são moldes que já levam o material do capoto, o EPS lá dentro, não é? E o EPS, o capoto, fica protegido. Então, lá está, é outra solução de construção tradicional que já está a pensar na proteção do capoto, do EPS. Então, tudo isso porque é importante proteger esse material para ele entregar aquilo que ele promete. Não é? Exatamente. Não é a resistência térmica e acústica que o material tem, é a resistência mecânica que ele tem. É um pouco mais fraca que a maioria dos materiais. Então, esse sistema que usa as próprias placas no interior
entre aspas, aquilo é feito um enchimento, por assim dizer, com as placas no interior, assim de uma forma muito mais básica a explicar, ok? Já protege isso e consegue garantir a parte do conforto térmico e acústico. Claro que não, tanto como se até a nível da tecnologia nós estamos sempre a evoluir, até na construção nós temos de acompanhar esses movimentos e avançar na construção, não ficarmos estagnados no passado. Pois é, porque não existe, na verdade, aquilo que é bom, que é ruim, que é melhor, que é pior. Existe aquilo que é a melhor solução para si, que cabe no seu bolso e que cabe naquilo que vocês estão dispostos a esperar a nível de tempo, a nível de qualidade. E a ideia aqui é mostrar leque de opções e vocês chegarem a conclusões, tá? Mas vamos falar então agora do material que nós utilizamos para vocês também chegarem a conclusões para ver se vai de encontro com aquilo que vocês pensam ser o ideal para uma construção feita em ambiente fabril, tá bem? Então, agora vamos ao material que é usado por nós. Ao contrário do USB, que é o tal aglomerado de madeira, nós usamos este material aqui. Isto aqui tem uns termos técnicos compridos e grandes, mas no fundo isto é placa completa, ok? É um composto cimentício com sulfato de magnésio e fibra de vidro, com o sistema já de isolamento aqui no interior. Isto já vem da origem de fábrica, as placas, ok? Nós não é a placa cimentícia que arranjamos, depois metemos esta parte aqui, não. Isto já vem da origem de fábrica. Isto aqui a nível de resistência dá 20-0 ao capoto, sem problema nenhum. A nível de... é 100% hidrófugo, ok? Logo aí é uma vantagem brutal. E tem uma coisa que é certificação corta-fogo. Estas placas têm certificação corta-fogo A1. Corta-fogo significa o quê? Que retarda o avançar do fogo o tempo suficiente para safarem, que é o mais importante, ou para apagar um incêndio, ok? Assim, de uma forma muito simples. Mas usamos tanto para o chão, paredes exteriores, como o nosso próprio telhado, ok? O nosso próprio telhado, na parte das linhas direitas, é usado este sistema. Toda a casa é revestida com isto. E isto é um sistema mais caro que o USB, mas é um sistema que nos traz garantias de durabilidade, de resistência e de qualidade. Nós, ao metermos este material, sabemos que ficamos descansados com aquilo que estamos a oferecer aos nossos clientes, no fundo. É mesmo isso. E como que é um material que possui 4 proteções, que é a térmica, a acústica, a contra o fogo e a mecânica. E ainda tem aqui a peliculazinha que eu esqueci de falar. Pois, mostra aí a película. Esta peliculazinha aqui, que é praticamente uma película anti-vapores, ou seja, para impedir o aparecimento das umidades na parte interior da própria parede. Então, olha, são 5 proteções que só um material nos permite entregar ao cliente. Então, isso é engenharia, isso é tecnologia na construção. Não é pegar materiais que já existem no mercado e readequá-los e colocá-los, se calhar, onde eles não pertencem. Porque cada material que nós falamos aqui tem a sua função, e muito bem, na construção civil, não é? O USB tem a sua função, o capoto tem a sua função, como nós já falamos. Mas você conseguir encontrar um material que vai te trazer as proteções necessárias, o desempenho necessário e vai garantir durabilidade para aquela casa, isso significa que você tem que ter um corpo técnico por trás na concepção daquela construção, que vai olhar para esses materiais e vai falar assim, isso daqui faz sentido para uma construção, eu colocaria isso na minha casa. E a partir daí a gente está falando de uma construção de alta qualidade e não só vender casas porque sim, não é? Exatamente. E não... porque a nossa ideologia também não é vender por vender, é vender para que fique para os filhos, para os netos, por aí fora. E não estamos a vender casas, por isso é que temos a personalização, estamos a vender também uma marca. Nós estamos a criar uma marca à volta das casas e é isso que nós também queremos. E não queremos estar associados a materiais de baixa qualidade que nos possam vir a dar problemas a médio e longo prazo. Que é muito comum, não é? A gente já fez um vídeo sobre as burlas. Aí não vou entrar muito no assunto, porque não estamos aqui a falar do que os outros fazem, estamos aqui hoje para falar, como sempre, do que nós fazemos, o que nós queremos passar de informação, porque nós recebemos muito pedido de contato, mas é muito, é no Instagram, é no Facebook, em todas as redes sociais, é pelo WhatsApp. Nós temos 4 telefones da empresa que não param de tocar, porque o mundo da construção modular é uma coisa nova, é uma novidade em Portugal. As pessoas estão vendo que cada vez mais precisam de outras soluções para além da construção tradicional, que está muito mais cara e muito mais inacessível,
por questões de tempo, que os empreiteiros não têm mais tempo para entregar as casas, não é? E estamos sendo sempre bombardeados de perguntas, e essa procura toda foi o que nos fomentou a trazer para vocês esse canal com informação. Porque se você, às vezes, a gente tem muito cliente, a gente estava até falando, né, Thiago, essa semana, o Thiago recebeu contatos de outros países, não foi? É verdade. Ultimamente tenho estado a receber contactos da Espanha, Inglaterra, Paraguai, Estados Unidos, a quererem saber também das nossas construções. Por isso, não sabe, para já ainda estamos aqui em Portugal, mas não sabe se um dia destes não atravessamos os oceanos e vamos à conquista. Olha, veremos. Mas tem muito expatriado, né? Muito imigrante que vive na Suíça, que vive em Luxemburgo, português, que vem cá passar as férias e que já marca reunião conosco, especialmente essa época de agosto e dezembro, que recebemos muitos imigrantes para visita. Mas enquanto os clientes, né, ou vocês que estão aí nos ver, mesmo estando em Portugal, não conseguem visitar presencialmente, então que fica aqui um pouquinho do que nós fazemos nas redes sociais, na internet, e facilita um pouco uma tomada de decisão de vou me deslocar 200, 300 quilômetros para conhecê-los, já sabem o que nós fazemos. Então fica ao vosso critério essa deslocação ou não, porque afinal vocês não estão a construir uma casa de bonecas, pois não? É verdade. Eu posso ser suspeito de falar como comercial, mas tenho a dizer, mas seja connosco ou seja com a concorrência, visitem sempre as fábricas. Vocês vão... 300 km não é nada se for para construírem a vossa casa para o resto da vossa vida. Mesmo que seja para usufruir uns anos e depois a revender o que quiserem. Mas se vão fazer comparativos, se vão comprar com qualidade, se quer, e não é perda de tempo. É pensar em que fazer uma viagem de 50, 100, 200 km para ver uma casa é um investimento, mas é um investimento também para vocês. Porque verem in loco é completamente diferente do que ver assim. Mas sim, aqui já ficam com uma pequena ideia daquilo como trabalhamos e nos nossos vídeos também nas redes sociais, mas, mais uma vez, eu aconselho vivamente a visitarem-nos em fábrica, a nós e até a própria concorrência. Muito bem. Olha, o nosso tempo agora já está chegando no fim, já estamos há 40 minutos aqui a falar de construção, e se deixar a gente ficava aqui mais 2 horas, mas se deixarmos mais 2 horas, ninguém vai assistir isso até o final, vai todo mundo dormir. Mas vamos deixar assunto para novos episódios, tá bem? Vamos continuar trazendo aqui conteúdo que nós, na nossa perspectiva de tanta informação que nos é pedida, na nossa perspectiva, nós achamos relevante para vocês terem aí da vossa casa antes de tomarem decisões. Caso tenham interesse em assuntos que ainda não foram abordados, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, nos diga o que vocês querem saber de construção modular, que eu e o Thiago vamos dar o nosso jeito de trazer essa informação, não é, Thiago? É verdade. Quanto mais perguntas vocês nos fizerem, tanto nas redes sociais, como aqui no YouTube, como no TikTok, etc., em todas elas, façam perguntas, nós pode não parecer, mas nós estamos sempre a recolher essas mesmas questões e tentar juntar tudo nos episódios para vos trazermos o máximo de informação possível. E assim fechamos mais um episódio. Thiago, muito obrigada novamente por participar. Obrigado a eu, é sempre um gosto de estar aqui. E olha, já sabemos, fundação, estrutura e revestimento exterior. O que é mais que é importante na construção civil em Portugal? Fiquem antenados, no próximo episódio traremos mais. Obrigada.